E a nossa primeira convidada de hoje do Revista Brasil TVT é Lumena Furtado, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. Boa noite, professora Lumena Furtado. Prazer falar contigo. Boa noite, muito obrigada por essa oportunidade de estar falando com vocês aqui nesse espaço tão importante que nós temos hoje, de uma comunicação séria, de dois programas que nos ajudam a pensar criticamente nossa realidade. Maravilha. E, professora doutora Lumena Furtado, eu quero que a senhora já comece trazendo para a gente esse número tão impactante que o Brasil atingiu com a marca de 400 mil vidas perdidas. Este número atingido, quer dizer, alcançado na última quinta-feira. Realmente é um número que deixa a gente sem rumo, né, doutora Lumena? Então, Cosmo, eu acho que é realmente muito complicado a gente começar uma conversa nesse momento com indignação e com tristeza por 400 mil mortes, mais de 400 mil mortes, sabendo que milhares delas poderiam ter sido evitadas. A pandemia pelo Covid é um desafio mundial, mas a forma como o governo no Brasil, o governo federal no Brasil e vários estaduais estão lidando com a pandemia é a execução clara de uma necropolítica. Nenhum respeito à vida, nenhum compromisso com a vida. Essa semana, nosso ministro da Economia disse que o problema dos serviços públicos, da política pública brasileira, é que as pessoas insistem em querer viver mais. Isso é um escárnio. E é por causa desta postura, completamente sem compromisso, que nós estamos hoje nessa escalada de mortes no Brasil. A questão dos testes foi acompanhada, né, por todo mundo, em várias matérias, enfim, o atraso, o descompromisso do Brasil com o ritmo de testagem no ano passado, que não nos permitiu fazer um planejamento adequado do enfrentamento da pandemia. E agora, o jeito como o governo federal está lidando, já também desde o ano passado, com a aquisição das vacinas, com a organização do processo de imunização. Um país que foi o primeiro do mundo no seu programa de imunização, hoje passa essa vergonha de estar com 4% da população, de fato, com as 2 doses da vacina. Então, é um momento muito triste, um momento que nós não podemos naturalizar as mortes. São tantos números por dia que, às vezes, tem um receio que a gente naturalize e a gente trate cada morte que aparece como algo inevitável. Nós temos que colocar nossa indignação fortemente contra as ações do governo e dizer que essas mortes são absurdas. Professora Lumena, como a senhora bem pontuou, a morte é o efeito mais direto, mais evidente da pandemia da Covid, mas há outros efeitos bastante devastadores, o agravamento das desigualdades sociais, por exemplo, da miséria, também a fome aumentando cada dia mais. E sobre isso, gostaria de saber com a senhora sobre uma pesquisa coordenada pela senhora em territórios vulneráveis. Conta pra gente quais foram esses territórios, em quais cidades foram e quais os resultados que a senhora pode trazer para a gente. Acho que essa questão que você coloca é muito importante, porque a pandemia, ela é uma pandemia que pega todos, né? Todo mundo está com medo, todo mundo está inseguro, mas os efeitos dessa pandemia são absolutamente diferentes de acordo com a forma de vida da população. Essa pesquisa que você referiu foi uma pesquisa coordenada por mim, do Lascaux, na Unifesp, mas que envolveu 6 campos da Unifesp, em 5 cidades, o campus Zona Leste, o campus São Paulo, em Diadema, Osasco, Guarulhos e na Baixada Santista. E 60 dos pesquisadores eram moradores, pessoas de movimentos sociais dos territórios que nós pesquisamos. Tinha o território da Zona Central, conhecida como Cracolândia, tinham favelas, tinham cortiços, tinham Minha Casa Minha Vida, uma diversidade de territórios atravessados pela dificuldade de manter a vida dentro da pandemia. E essa pesquisa visibilizou questões que você já colocou também, né? A gente fez um inquérito nutricional que mostrou que 79% das pessoas vivem em situação de insegurança alimentar. Segurança alimentar, gente, não é um termo técnico. É você acordar e não saber o que vai comer, não saber se vai ter comida para dar para o seu filho, não conseguir comer aquilo que você precisa para ter uma vida minimamente saudável. Aumentou a violência, porque as mulheres passaram a ficar em casa e a violência doméstica contra a mulher e a criança aumentou. A maior parte das mulheres, quase todas, a grande maioria das famílias que a gente pesquisou, as mulheres é que são as únicas que estão ali para poder coordenar o processo de sobrevivência daquela família, elas perderam o trabalho, então o acesso à renda, o acesso ao trabalho diminuiu para essa população sem nenhum apoio do Estado. Onde está o lugar para aquela criança ser cuidada enquanto a mulher trabalha?
Então, a dificuldade de acesso ao trabalho também apareceu como um componente fundamental. Não adianta falar, fique em casa, se a gente não tem o Estado dando condições para que aquelas pessoas possam ficar em casa. O aumento da fome, como eu estava dizendo, é hoje talvez a questão mais urgente. Essa semana ainda teremos reunião com os movimentos sociais a partir da pesquisa para podermos trocar as experiências que cada um deles está fazendo. Quem está segurando hoje nos territórios vulneráveis o enfrentamento ao aumento da fome são os movimentos sociais e os moradores dos territórios. As empresas, as grandes organizações ajudam aqui, diminui depois a ajuda ali, mas quem está permanentemente fazendo esse enfrentamento são os movimentos sociais. E a gente tem que saber disso, dar visibilidade a isso, e quem puder se engajar e apoiar esses movimentos sociais fará toda a diferença. Também a questão do acesso à informação tem sido uma questão importante para que as pessoas possam acreditar no que está acontecendo. E você ter um governo federal que nega a pandemia, né, que fala desde o início que é uma gripezinha, e fala que as pessoas estão morrendo, né, como falou essa semana, como se fosse assim, uma constatação informal, isso faz com que as pessoas se confundam. Isso também apareceu na nossa pesquisa. Essa dubiedade de informações dificulta as pessoas terem uma decisão de se protegerem. Elas vão criando, pela informação desencontrada, por autoridades como o presidente e ministros, falarem coisas absolutamente sem fundamento, elas vão ficando inseguras em saber de fato o que deve ser feito para enfrentar a pandemia. Portanto, é uma pandemia que acelerou, ampliou e está ampliando cada vez mais a desigualdade absurda que já temos no Brasil. Agora, professora Lumena, também tem um outro detalhe que esta pandemia também evidenciou e escancarou país afora, né? Além dessa questão da insegurança alimentar, da questão da moradia, também trouxe à tona aí a questão da saúde mental dos trabalhadores, das trabalhadoras, da população como um todo, principalmente das crianças. Como que a senhora pode falar para a gente sobre essa questão no que diz respeito à saúde mental das pessoas nessa pandemia? Olha, essa questão é muito importante você estar abordando, porque na nossa pesquisa, por exemplo, a gente tinha também um território de classe média, que estava sendo pesquisado junto com os 16 territórios com maior vulnerabilidade. O único ponto, a única consequência da pandemia que aconteceu em todos os territórios, inclusive na classe média, foi um enorme aumento das questões ligadas à saúde mental. Então, o sofrimento mental está presente no conjunto da população, claro, e com intensidades diferentes, com agravamentos diferentes, né, de acordo com as possibilidades de enfrentamento da pandemia sociais e econômicas de cada pessoa. Mas esse tema da saúde mental, ele é um tema transversal a toda a população, que não está tendo do poder público a ação necessária para poder apoiar a população na vivência desse sofrimento mental. Nós temos que ampliar, nós temos no SUS, por exemplo, uma rede de unidades básicas de saúde, uma rede de centros de atenção psicossocial, os CAPs, que podem ser fortalecidos, que podem ser ampliados na sua equipe, para que possam atender de uma forma ainda mais ampla as pessoas que precisam de acolhimento na área de saúde mental. Esse sofrimento, ele tem muitas coisas que o atravessam, né? A proximidade da morte, a perda de pessoas queridas, o medo de morrer, né? No caso de várias populações, sem saber como é que vai comer no dia seguinte, o aumento da violência, o aumento da insegurança. Nós temos, por exemplo, desocupação acontecendo durante a pandemia para populações que estão morando já em situação precária. Isso causa uma insegurança, né, que com certeza amplia vários sofrimentos mentais. Então, cuidar das questões emocionais, ter políticas públicas que possam acolher com mais qualidade as pessoas que estão em sofrimento mais importante, tem que ser uma exigência nossa para todo o poder público federal, estadual e municipal. Nós temos que conseguir fazer uma articulação coletiva para isso. E além do que o poder público pode fazer, cada um de nós pode também ficar atento a nós mesmos. Às vezes a gente demora a perceber que está num sofrimento importante. Então, reconhecer isso é uma coisa que ajuda a buscar ajuda, que ajuda a você poder falar do que você está sentindo. E também a gente ter a sensibilidade de olhar para aqueles que estamos próximos e perceber mudanças na pessoa, sem culpabilizar a pessoa por estar com menos energia, sem culpabilizar a pessoa por não estar dormindo. Muitas vezes, aquilo que a gente chama, né, dos sintomas do sofrimento psicoemocional, mental, eles não são reconhecidos como algo importante de ser cuidado. Então, a gente tem que também estar atento, pessoalmente,
ao nosso entorno para poder ajudar a reconhecer e enfrentar esse problema. Professora, queria falar agora de algo mais amplo e ir para um aspecto internacional por conta da situação da Índia, né? São 200 mil novos casos da Covid na Índia por dia, muito por causa do afrouxamento, da flexibilização de eventos, por exemplo. O que se diz, analistas, né, ponderam que o presidente não é uma figura negacionista, no entanto, tem ido a eventos públicos, de certa forma dando um mau exemplo. É possível a gente fazer uma analogia com o que acontece, o que está acontecendo aqui no Brasil, com o elemento pior, né, com o plus de que sim, temos uma figura no governo federal que é negacionista? Claro, e essa questão, esse desafio que traz a pandemia, né, porque é claro que todos nós queremos que a economia possa voltar a crescer, que possam abrir estabelecimentos comerciais, que as pessoas possam voltar a trabalhar, mas estamos vivendo um momento tão agudo, né, tão intenso do crescimento das mortes, que é fundamental que agora esse seja balizador. O Estado de São Paulo, por exemplo, ele trabalhou com ocupação de UTI, né, de um modo a média do Estado. Então, enquanto vários municípios estavam com mais de 100% de ocupação, outros estavam com menos. Então, a média acaba dando um número, entre aspas, um pouco mais aceitável. E acabou liberando, né, a necessidade de isolamento muito antes do que seria indicado por uma pressão econômica. Então, os governos vão ter que aprender a administrar essa pressão econômica com a urgente necessidade de fazer ações que possam salvar vidas. Acho que a Índia é um exemplo, né? A gente também está vivendo no Brasil agora, já vários especialistas falando que pode estar chegando uma terceira onda se a gente continuar com essa forma fragmentada, desarticulada de cuidar da pandemia. Temos o governo federal, que não só nega, né? Se só negasse para deixar essas coisas acontecerem, no ano passado o governo federal não executou 6 bilhões que estavam previstos para a pandemia. 6 bilhões! Precisando de abrir UTI, precisando de respirador, precisando de vacina, e o governo federal não executa nem aquele recurso que tem, que já é muito menos do que precisa. Então, nós estamos vivendo um momento em que, além de negar, o governo federal trabalha para não enfrentar a pandemia, para não dar conta de cuidar das pessoas, porque para ele as vidas não valem a mesma coisa do que a gente está falando aqui que vale. É uma necropolítica que faz morrer. Isso a gente tem que todo dia estar lembrando, para poder não naturalizar e não achar que é assim que tem que ser. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade, mas a maior responsabilidade são dos governos. Eu tive pessoas na pesquisa que falaram assim, eu posso escolher, então, entre morrer de fome e não ir trabalhar, ou morrer de Covid. Então, eu prefiro não morrer de fome e tentar não pegar o Covid, indo trabalhar no ônibus lotado, no metrô lotado, que isso também não foi cuidado, né, pelos governos que deveriam cuidar. Então, é uma situação que a Índia está sinalizando da importância da gente estar, de fato, cuidando das formas de abertura. Alguns países da Europa também viveram isso, de abrir, né, e depois ter que fechar, mas alguns fizeram de uma forma muito mais organizada. E estamos num país onde cada governo municipal, cada governo estadual está fazendo de acordo com as suas questões, sem uma condução colegiada e muitas vezes sem reconhecer que nós não estamos numa fase decrescente. Não estamos numa fase que dá para a gente relaxar. E, infelizmente, mesmo estando subindo o número de mortes, já estamos prevendo a possibilidade de uma terceira onda. Professora Lumena, a senhora tocou num ponto muito importante, que é sobre essa possível terceira onda que já começa a assombrar milhões de brasileiros. Pois bem, nós não temos ainda um plano efetivo desde a primeira onda para combater e frear a pandemia no Brasil. A segunda onda veio de forma avassaladora e agora especialistas e cientistas já afirmam que se nada for feito agora, a gente pode chegar ao ano que vem com 1 milhão de mortes. Eu queria que a senhora discorresse sobre essas possibilidades, sim. Se não trabalharmos agora, de imediato, para conter essa pandemia, se esses números podem realmente chegar a ser alcançados aqui no Brasil. E olha só, nós temos um país que não está vacinando, uma coisa que a gente sabe fazer, o SUS sabe fazer 60 milhões de vacinação por mês, estamos fazendo menos de 500 mil por dia. O ritmo da vacinação, ele é bastante responsável por ter uma terceira onda. E agora com a questão da Índia que vocês citaram, a Índia é produtora do IFA, né, que é aquele elemento fundamental para poder fabricar a vacina, com certeza ela vai parar de exportar. Então, na velocidade que ela vinha fazendo. Então, nós temos uma situação de uma vacinação num ritmo absurdamente pequeno,
Nós estamos prevendo uma dificuldade, inclusive, de aquisição de insumos para a vacina, e isso, se for no ritmo que a gente está agora, só vamos conseguir imunizar a população no ano que vem, março do ano que vem, ou seja, esse nosso ritmo de vacinação está contribuindo para a possibilidade de uma terceira onda. Além disso, o segundo aspecto, já falamos dele, que é essa abertura, né, da circulação das pessoas sem a proteção necessária pela pressão econômica. E a terceira questão é que, importante da gente dizer aqui, é que tem um jeito também de ajudar a cuidar melhor das pessoas antes que agrave, que é investindo na rede básica, nas unidades básicas de saúde do Sistema Único de Saúde, que estão presentes em todos os municípios, investindo na vigilância também nos territórios, para que a gente possa cuidar das pessoas antes que agrave. Porque se eu não cuido das pessoas antes que agrave, elas já chegam no hospital no estado crítico, clínico, e com isso a gente tem uma pressão sobre o UTI muito maior e vai ficando aí uma roda viva, onde as pessoas acabam não conseguindo nem acessar o UTI. Outro dia estavam comemorando aqui ter 400 pessoas só na fila de UTI. Isso é um absurdo. Ninguém pode ficar na fila da UTI. Significa provavelmente uma chance de morrer muito maior. Então nós temos que forçar o enfrentamento da pandemia também valorizando o atendimento básico no Sistema Único de Saúde, ampliando essas unidades, reforçando, abrindo mais tempo, reforçando o trabalho nos territórios, para que a gente possa estar com as pessoas antes que elas já estejam numa situação muito difícil de cuidar. Bom, e com isso, dou aqui por encerrada essa excelente entrevista com a professora Lumena Furtado, do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. Mas antes, quero aproveitar, só porque um dos temas que a gente falou aqui foi da fome, para lembrar você que está nos acompanhando, que doe. A gente já falou dessa campanha aqui no Revista Brasil TVT, www.temgentecomfome.com.br. Não podia deixar de aproveitar antes de te agradecer muito, professora. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.